Meus amados, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus pelo privilégio, pela oportunidade que Ele está nos concedendo de mais uma vez meditarmos na Sua palavra. Eu gostaria de, nesse momento, convidar você para uma leitura no livro de Judas, ou melhor, de Tiago, na epístola que escreveu Tiago. Eu gostaria de convidá-lo para uma leitura no capítulo 5 e os versículos 16 ao 18, que nós lemos assim, olha. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Meus amados, Judas, nesse ponto da sua epístola, ele está falando a respeito de exercer a fé. Ele vai dizer aqui que, estando entre nós alguém doente, nós devemos chamar os presbíteros da igreja, orar sobre ele em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E quando chega no verso número 16 até o 18, ele vai continuar estimulando, incentivando aqueles irmãos a exercerem a fé. Então, nessa tarde, nós vamos meditar um pouquinho nesses versículos 16 ao 18, e nós vamos encontrar aqui 4 coisas importantes no exercício da nossa fé. Amém? Então, nós lemos assim, olha, no versículo número 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. Observe, confessai as vossas culpas uns aos outros. A primeira coisa importante aí é a humildade e a sinceridade. Observe, confessar as nossas culpas uns aos outros vai exigir humildade e sinceridade. Bem, o que é que significa confessar as vossas culpas uns aos outros? A ideia aqui é quando houver um problema pessoal entre nós, crentes, entre nós, irmãos em Cristo, nós devemos, com humildade, com sinceridade, nos retratarmos, nos perdoarmos mutuamente. Agora, esse perdão mútuo, ele só terá sentido se houver uma confissão de culpa. Olha aí, confessai as vossas culpas uns aos outros. É claro que ele não está aprovando dissensões, desavenças entre nós. Não, pelo contrário, isso nem deveria existir. Mas ele está mostrando aqui a necessidade
de um relacionamento sincero, puro. Então, é claro, pela nossa fragilidade, vai exigir essa confissão de culpa. Então, a primeira coisa no exercício da fé, não é? Nós andamos por fé e não por vista, é a humildade e a sinceridade. Então, meu amado, minha amada, se você tem algum problema pessoal contra o teu irmão em Cristo, de nada vai resolver a tua oração se não houver essa confissão de culpa, se não houver essa sinceridade. Então confessai as vossas culpas uns aos outros. Então nós devemos, havendo algum problema entre nós, seria bom que não houvesse, mas havendo, nós devemos nos retratar. Isso vai exigir de nós humildade, sinceridade, tá? Não pode haver arrogância. Você não vai tratar sobre culpa com o teu irmão arrogantemente, tirar satisfação com ele, pressioná-lo. Isso o crente não faz. Pressão psicológica é próprio do diabo. Mas você vai sim conversar com ele e haverá uma confissão de culpa. É o primeiro passo. Exigirá humildade, sinceridade. Segunda coisa aqui, ele diz assim: e orai uns pelos outros para que sareis. Observe, ó, além da confissão de culpa, da admissão das culpas, do relacionamento humilde e sincero, deve haver uma intercessão. Ó, e orai uns pelos outros para que sareis. Por quê? Porque as culpas, os entraves, os problemas entre nós pode gerar mágoa, pode gerar ressentimento, pode gerar tristeza. E mágoa, ressentimento, tristeza são males que afetam a nossa alma, o nosso interior, e vai criar problema no nosso relacionamento com Deus. Porque se não conseguimos conviver com o irmão que vemos, como será o nosso relacionamento com Deus que não vemos? Então vai ser importante aí essa oração intercessória. Olha, para que sareis? Esse para que sareis está aqui claramente que para se resolver questões pessoais, além da confissão, é necessário oração. Oração intercessória. Então, olha, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Humildade, sinceridade, intercessão. Observe agora o poder da oração. Ele vai continuar dizendo assim, olha, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, ao mesmo tempo que ele diz, orai uns pelos outros para que sareis, ele vai tentar mostrar a eles que esse sarar, essa cura, ele está falando de uma possibilidade real. Por quê? Porque a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, meu amado, esse estímulo à fé é que nos leva a orar. Porque oração sem fé é oração que não será ouvida. Entendeu? E claro,
na maioria dos casos, também não será respondida. Mas a oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos. Então ele está dizendo, meu amado, minha amada, que você deve confiar que Deus ouve a tua oração. Você deve confiar em Deus a ponto de ter certeza de que Ele ouve a tua oração e de que Ele pode fazer algo por você. Então, a oração feita por um justo, ela pode muito. Então, muitas coisas podem ser resolvidas quando oramos, não é? E no caso de questões pessoais, quando nos humilhamos, quando intercedemos. Por quê? Porque a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Observe que não é feita por qualquer pessoa. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, os efeitos de uma oração sincera, de um coração que está intercedendo por alguém, a oração de um crente que está na presença do Senhor, ela pode muito em seus efeitos. Quer dizer, os efeitos da oração de um justo, eles serão inúmeros. Efeitos, quer dizer, eficazes, bons efeitos. Por quê? Porque Deus ouvirá e Deus responderá. Então, nós encontramos aqui, primeiro, essa confissão de culpa, que envolve humildade e sinceridade, não é? E depois a gente encontra aqui essa intercessão, olha, e orai uns pelos outros, para que sareis, mostrando já o prejuízo de um relacionamento errôneo. E aí a gente vai ver ainda esse poder da oração de um justo. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Amém? Você está entendendo realmente? Ele está estimulando aqueles irmãos a exercerem a fé, né? A confiarem nos meios que Deus deixou para alcançarmos a vitória. E a fé é um desses meios, tá? Bem, aí no verso 17 e o 18, ele vai nos dar um exemplo de um justo que orou e as coisas aconteceram. Então ele vai dizer assim, olha, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Observe, Elias, ele era humano, ele era limitado. É isso que ele está dizendo aqui. Elias era um homem como nós, no sentido do seu emocional, um ser humano, limitado, também com problemas pessoais. Mas, no entanto, esse homem, houve uma oportunidade na sua vida que ele orou, né? E ele pediu algo além do natural, se levarmos em consideração que estava uma seca terrível, né? Isso quando ele vai pedir para chover. Mas quando havia chuva, ele vai pedir o quê? Ele pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Ouviu? Um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e no entanto, quando ele falou com Deus, Deus ouviu e o céu se fechou durante 3 anos e 6 meses, que era uma disciplina para a nação de Israel, principalmente para o rei Acabe. E aí ele orou outra vez, diz a Bíblia,
e o céu deu chuva e a terra produziu o seu fruto. Então observe que Elias, ele é um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas ele vai orar, vai pedir que não chova e não vai chover durante 3 anos e 6 meses. Depois ele vai orar outra vez e o céu dará chuva. Então é importante que você perceba que o que Tiago quer nos mostrar é que a oração de Elias, ela teve um efeito maravilhoso, certo? E que a nossa oração, ela também pode ter um efeito maravilhoso. Por quê? Porque Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Então ele está mostrando a eles que Elias era um homem comum. Ele não era um super-herói. Ele era um como nós. E, no entanto, ele creu. Não é verdade? Então eu convido você agora para nós irmos lá no livro de 1 Reis. E nós vamos encontrar Elias no momento em que ele vai orar para que chovesse. Eu convido a você agora para virmos aqui para o livro de 1 Reis, no capítulo 18, e o versículo 41 ao 46. É o relato bíblico que foi citado pelo Judas, né? A epístola de Judas. Então me acompanhe, olha. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber. Mas Elias subiu ao monte do Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos e disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva te não apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens de vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Ouviram? Então, esse é o relato de quando Elias ele vai orar para que a chuva volte. Então, depois de 3 anos e 6 meses, Elias vai fazer esta oração. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Mas ele vai fazer essa oração e é importante que nós observemos alguns detalhes. O primeiro detalhe é que, quando ele diz a Acabe a respeito da chuva, ele disse assim: olha, porque ruído há de uma abundante chuva. Ouviram? O ruído há de uma abundante chuva. Os olhos da fé e os ouvidos da fé fizeram com que Elias ele visualizasse e ouvisse já o ruído de uma abundante chuva. Por quê? Por causa da fé. Então, meu amado, a fé, ela tem esse poder. A fé, ela nos faz ouvir o ruído das bênçãos que vêm através de Deus pela nossa vida e chegarão com as nossas orações.
Observe, o céu está limpo, mas ele diz assim, olha, o ruído há de uma abundante chuva. É importante o que ele diz, por quê? Porque ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Não esqueça que Tiago frisa categoricamente. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando ele pediu que não chovesse, e não choveu por 3 anos e meio. E orou outra vez, e o céu deu chuva. A terra produziu o seu fruto. E ele ora outra vez exatamente nesse momento. Então, antes dessa abundante chuva, ele diz a Acabe, ruído há de uma abundante chuva. Meu amado, você deve orar a Deus já ouvindo o ruído da bênção de Deus, da chuva de graça, da chuva de bênção que Deus enviará na tua vida, porque isto se chama fé, né? Isto se chama fé. Bem, outro ponto importante é o verso 42. O Acabe, ele vai para o determinado monte, vai se alimentar, mas o Elias, ele vai subir ao Monte Carmelo. E Elias subiu ao Monte do Carmelo. Observe, um vai comer e beber, mas o outro vai ao Monte Carmelo. É uma figura aqui do lugar de oração. No caso dele, ele vai estrategicamente orar no Monte Carmelo, tá? E no nosso caso, no teu caso, no meu caso, cada um de nós temos o nosso local de orar, o nosso momento com Deus. E é isso que Elias vai fazer. E olha só, e meteu o seu rosto entre os seus joelhos e se inclinou por terra. Observe que Elias, ele se prostra diante de Deus. Entendeu? Ele coloca o seu rosto entre os seus joelhos, no chão, numa atitude de reverência, de submissão, de temor, e ele começa a falar com Deus. E certamente o que ele pede a Deus é justamente que envie a chuva, porque a terra já estava sofrendo 3 anos e 6 meses. E ele, para que você veja como que esse homem creu que Deus poderia respondê-lo, é que ele vai dizer ao seu moço, ao seu cooperador: sobe agora e olha para a banda do mar. Aí o moço subiu lá, um pouco distante de Elias, e olhou para o lado do mar e disse a ele: não há nada. Quer dizer, não há sinal de nuvem, não há sinal de chuva, não há nada. O que Elias pediu foi que ele olhasse para o lado do mar para ver o sinal da chuva. Chuva que ele já havia ouvido o ruído. Chuva que ele tinha convicção de que viria. Então, o moço diz assim: não há nada. Quantas vezes você tem orado e você não vê sinal de nada? Por quanto tempo você tem orado por uma causa e não há sinal ainda de nada? Não é? Não há sinal de solução, não há sinal de resposta, não há sinal de mudança. E às vezes vem aquele sentimento, vem aquela sugestão, que claro, ela não é de Deus, para você deixar de orar, para você desistir de orar. Será que Elias, que era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, será que ele vai parar de orar? Olha o que ele vai fazer. Então disse ele:
torna lá 7 vezes. Ouviu? Torna lá 7 vezes. 7 fala da plenitude, da perfeição divina. Ele disse, olha lá 7 vezes. Aí o moço foi a segunda vez. Nada. Foi a terceira. Nada. Foi a quarta. Nada. Foi a quinta vez. Nada. Foi a sexta vez. Nada. Elias tinha dito 7 vezes. E ele foi a 7ª vez. Enquanto ele vai olhar pela 7ª vez, quanto tempo você está olhando para o horizonte de Deus para visualizar pela fé a tua bênção? Provavelmente, quantas vezes? É necessário 7 vezes. No sentido de que você não pode desanimar. Elias não desanima. Olha lá 7 vezes. E o moço vai 6 vezes. E na 7ª vez, ele tem uma resposta diferente. Na 7ª vez ele diz assim, olha, eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Ouviu? Na 7ª vez, ele olha, ele diz, eu estou vendo uma nuvem pequena, num formato da mão de um homem. É isso que eu estou vendo. Ele estava vendo o quê? Um sinal da resposta de Deus. Ah, mas não era chuva, mas era a mão. Aquela mão era um símbolo da mão de Deus que estava ali para responder para Elias. E o que faz Elias então? Ele diz assim, olha, sobe e dize a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva te não apanhe. Era chuva. O ruído da abundante chuva agora estava próximo, e aquela pequena mão era um sinal de que Deus iria responder. E o moço correu para avisar o Acabe, mas a chuva chegou antes do previsto até, porque está escrito, e sucedeu que, entretanto, os céus se ennegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. Entendeu? A chuva chegou, uma chuva tremenda, não deu tempo nem do Acabe chegar lá, sair da onde ele estava. Ele teve que, em meio à chuva, subir na sua carruagem. E o verso 46 diz assim, e a mão do Senhor estava sobre Elias. Está vendo? Observe aqui que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ele pediu que não chovesse, por 3 anos e 6 meses não choveu. E ele orou outra vez. E quando ele ora novamente, o moço olha e a princípio não vê nada. Mas ele diz, volta lá 7 vezes. E na 7ª vez, o moço vê uma nuvem pequena, no formato de uma mão de homem, e diz a ele, avisa o Acabe para ele correr antes que a chuva o apanhe. E nem deu tempo. Ele foi pego pela chuva, porque os céus se ennegreceram. Aquela nuvenzinha cresceu, virou inúmeras nuvens e caiu uma pesada chuva. Então, meu amado, entenda que, a princípio, quando você ora, a princípio, quando você busca, você não vai ver de imediato um sinal. Salvo exceções, normalmente vai demorar um pouquinho
mas pelo menos o ruído de uma grande chuva você precisa ouvir. Isto é possível pela fé. Então é isso que Judas está dizendo aqui, olha. A oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Então a ideia de Judas aqui é mostrar àqueles leitores e para você que está me ouvindo agora, que a tua oração, ela pode muito naquilo que ela vai produzir, mas você não pode desanimar, você não pode desistir. Viu Elias? Curvou a sua cabeça, o rosto entre os joelhos, 7 vezes. Na 7ª vez, a resposta chegou. Então, meu amado, não pare agora. Continue orando a Deus. Não marque tempo para Deus. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará por ti. E Deus fará com certeza, porque Deus é bom, porque Deus, Ele é maravilhoso. Então, a humildade, a intercessão, o poder da oração e um exemplo notável de perseverança, como foi o caso de Elias, são pontos fundamentais que devemos crer e avançar no exercício da nossa fé. Então, meu amado, orai uns pelos outros para que sareis. Olha, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, meu amado, não desanime, permaneça fiel, firme, aguarde em breve a resposta de Deus, porque Deus, Ele não pode mentir. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando ele, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Ouviram o que Tiago diz? E quando nós fomos acompanhar a oração de Elias, a gente vê Elias não determinando nada. Vê ele de joelho, ora a primeira vez, alguma coisa aí, nada. Ora a segunda, alguma coisa aí, nada. A terceira, alguma coisa, nada. A quarta, alguma coisa aí, você está vendo algum sinal? Nada. Na quinta, algum sinal? Nenhum. Na 6ª, também não. Na 7ª vez, provavelmente o moço já ia dizer, não tem nada, né? Mas ele disse, pera um pouquinho. Eu estou vendo algo. Uma mão pequena, formado pela nuvem. Elias, então, vem vindo chuva. Meu amado, minha amada, vem vindo aí uma abundante chuva para todo aquele que persevera na fé, na presença do Senhor. Essa chuva, que ela te alcance em nome de Jesus. Que nessa tarde você seja abençoado. Que nesta tarde você receba a bênção de Deus na tua vida. Que nesta tarde essa chuva, ela te alcance. Eu convido você agora para orar junto comigo. Maravilhoso Deus, eterno Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós chegamos na tua presença. Ó meu Senhor, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas naquele dia ele orou e o Senhor deu chuva. O Senhor fez brotar o fruto da terra pela oração daquele homem. Agora, meu Pai amado, somos nós que estamos na tua presença, pedindo a bênção, pedindo a vitória. Usa de misericórdia.
e nos ajuda, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Meu amado, guarde essa palavra no teu coração. Eu agora vou convidar aqui uma de nossas irmãs para louvarem o nome do Senhor. Nós não estamos tendo problema de conexão, mas por segurança eu já vou dar a bênção apostólica para você, tá bom? Então, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor, ela esteja com todos os irmãos. Amém? Então eu vou fazer uma chamada agora. Não sai daí não, tá bom? Para nós ouvirmos um cântico. A paz do Senhor. Amém. Vamos ouvir a nossa irmã. Vou louvar ao Senhor Jesus com um hino bastante conhecido para que todos possam cantar também aí. Amém? Com gemidos e palavras não podem explicar. Ele leva, ó Pai, as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às perseguições, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que
Pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Neste lugar. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Meus amados, graças a Deus por esse cântico. Irmãos, observem como que é importante a música, né? O cântico nas nossas reuniões. Obrigado, viu, irmã Odisseia? Deus te abençoe. Meus amados, agora nós voltamos amanhã. Amanhã nós teremos o culto online ainda, tá certo? Então, amanhã nós faremos mais uma live e na outra semana os nossos cultos às quintas-feiras serão presenciais. Mas amanhã ainda será a nossa live, a menos que Deus faça alguma mudança, tá bom? Muito obrigado, Deus te abençoe. Eu gostaria de perguntar, se você pode, né, me responder, para vocês, esse horário da parte da tarde é melhor? Vocês acham interessante? Ou tanto faz? Se você puder ir me respondendo, eu agradeço, tá bom? Eu vou sair agora, vocês podem ir escrevendo então. Nós estamos na presença do Senhor. Eu espero que você esteja me ouvindo. Esse horário da parte da tarde é melhor à tarde, né? Muito bom. Nós vamos manter à tarde esse horário então, tá? Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.